Pessoal, a gente vai calcular a covariância na HP12C, tá? A gente quer entender aqui qual que é a relação linear entre dois conjuntos de valores. Se a gente for fazer esse processo de calcular a covariância manualmente, é um pouquinho complexo, tá? A gente tem que fazer uma série de cálculos aí, principalmente se a gente considerar aqui a covariância amostral, tá? Mas aí para resolver na HP12C, a gente vai considerar esse conjunto aqui de valores. A gente vai considerar os valores da ação A e da ação B, que mudam de acordo com o dia da semana, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda, a ação A, ela custava 30 e a ação B custava 7. Na terça-feira, a ação A, ela caiu para 28,50 e a ação B caiu para 6,90. Então, a gente teve uma queda nas duas. Já é, talvez, um indício aí de que existe essa relação linear. Mas aí a gente quer calcular na HP12C para ver, então, a covariância dessas duas séries aqui de valores. E aí, como é que a gente vai fazer então, tá? Primeiro passo que a gente tem que fazer é introduzir aqui os números que compõem essas duas séries de valores, tá? Então, eu vou começar aqui colocando a ação A e depois, na sequência, eu vou colocar a ação B e vou clicar aqui no somatório para introduzir, então, a nossa segunda-feira. E depois terça, depois quarta, até a gente terminar essas duas séries, tá? Então, F, CLX, para zerar HP12C aqui, a gente começa. 30, Enter, 7, somatório. Introduzir o preço da ação A e o preço da ação B na segunda-feira. Agora eu vou para a terça. 28,50, Enter, 6,90, somatório. 31, Enter, 7,10, somatório. 31,3, Enter, 7,15, somatório. 30,75, Enter, 7,05 somatório, tá? E aí eu vou calcular aqui o desvio padrão da ação B primeiro, tá? E aí para fazer isso é só apertar aqui no G e aí no S, tá? Ele vai calcular primeiro o desvio padrão do segundo número que foi da segunda série que foi introduzida, tá? Aqui a série que foi introduzida foi, como segunda, né? Foi a ação B. Perfeito? Tá? Então só tirem esse igualzinho daqui que não tem, é GS. E aí, o desvio padrão, então, da ação B foi de aproximadamente aqui 0,096. Agora eu quero calcular aqui o desvio padrão da ação A. Daí é só apertar aqui no X, Y, tá? E aí ele vai me dar o desvio padrão aproximado aqui da ação A que foi introduzida primeiro quando a gente começou a calcular aqui na HP12C. Então, 1,12 aproximadamente. Daí, para a gente conseguir fazer esse cálculo, na verdade, a gente faz um ajuste, tá? Na fórmula da covariância, aonde a gente vai multiplicar os desvios padrões, tá? E depois a gente vai multiplicar pela correlação. É assim que a gente consegue chegar no valor da covariância. A gente tem que fazer esses ajustes para conseguir calcular, já que não existe um cálculo direto aqui na HP12C. Então, a gente parou aqui, a gente chegou no desvio padrão da ação A. Agora a gente precisa multiplicar esses dois desvios padrões. Aí eu só aperto o X aqui, que ele já multiplicou os dois, tá? Então o resultado de 0,096 vezes 1,12 vai dar 0,11 aproximadamente, tá? Aí eu vou salvar isso, vou armazenar na memória aqui da HP12C, porque eu vou precisar usar depois. Então ST0, STO, e vou salvar aqui na memória 0, tá salvo. Agora a gente calcula a correlação dessas duas séries. Para isso, existe uma função aqui na HP12C que faz esse cálculo direto, tá? E a partir da correlação a gente consegue calcular a covariância. Eu vou apertar o G, tá? E vou clicar aqui no 1, que ele vai me dar, então, né, a correlação, depois de apertar aqui no XY. Agora eu tenho a correlação, que foi de aproximadamente 0,975 para as ações A e B. E aí, né, basta apenas a gente multiplicar isso daqui pelo desvio padrão dessas duas ações, tá? Então, eu aperto o Enter aqui, retorno aquilo que eu tinha salvo na memória, eu tinha salvo no dígito 0, tá? Voltei aqui, e aí é só apertar o X, que ele multiplicou, e ele trouxe para nós qual que foi a covariância aproximada aí de x e y. Então, 0,1051 aproximadamente a covariância dessas duas ações naquele período que a gente está analisando.